O Senhor está nos pondo à prova? Essa é a pergunta de hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. É certo que nós estamos vivendo dias dramáticos onde muitos estão desesperados, olhando, perguntando quando é que nós vamos voltar ao trabalho ou como é que eu vou poder evitar ser contagiado pelo vírus, né? Esse é o assunto do momento. Muitos estão preocupados com a perda de liberdades pessoais, de ir e vir. Eu vi 2 pessoas sendo presas na praia por simplesmente caminhar na calçada ao ar livre. Então, não é só a igreja que está sendo cerceada, não é. Muitas pessoas dizem, não, isso agora é perseguição religiosa. Tem, claro, sempre essa intenção da parte de alguns, mas vamos dizer a verdade, toda a sociedade está sendo pressionada e há pessoas fazendo uma experiência social e política para ver o quanto a população vai aceitar passivamente essa perda de liberdades pessoais. Mas deixa eu voltar à palavra de Deus, estou falando com colegas, esse podcast tem como seu objetivo, desde o início, falar com pastores, seminaristas, suas famílias, líderes cristãos sobre o ministério, e nós fomos sequestrados esses dias por este drama que nós estamos vivendo não só no Brasil, mas ao redor do mundo, esse contágio de um vírus que aliado a outras doenças já pré-existentes pode trazer o óbito. Então, mais uma vez, voltamos a isto e muitas pessoas dizem, vocês cristãos são histéricos, vocês estão com seus devaneios apocalípticos. É porque nós vemos o mundo como uma realidade espiritual e como pastores nós estamos sendo pressionados a trazer alento, respostas, e nem tudo nós vamos conseguir explicar, né? As conspirações, os planos, os poderes que estão em jogo, eu estou tentando entender um pouquinho disso, mas quanto mais eu entendo, eu vejo que os poderes são muito grandes para um indivíduo só, sequer imaginar, dimensionar e resolver. Certamente coisas que são muito além do meu poder pessoal. Eu não tenho ligações políticas, eu não vivo armado, não tenho uma arma. Então, fazer o quê? Dentro desse cenário todo, eu estou com você. Nós estamos numa situação frágil, numa situação que exige muita cautela e muita sabedoria, não é? Pois não. Então, eu volto ao Salmo 11 hoje, porque ontem me serviu de grande alento e fiquei pensando, bom, vou falar sobre isso. Veja só, Salmo 11 diz, no Senhor me refugio. Como então vocês dizem, a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte, porque eis aí os ímpios armando os seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que fará? Que poderá fazer o justo? Esta é a pergunta, ok? Esses primeiros 3 versículos são a questão que o salmista diz que foi posta a ele. Estão dizendo, olhe, fuja, porque, olha só, nós estamos em perigo. O que nós vamos fazer? Se estão destruindo os fundamentos, estão destruindo as liberdades pessoais, estão fazendo várias coisas. O que nós vamos fazer? Nós temos que fugir. Aí que vem a resposta do salmista. A partir do versículo 4, ele diz, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice dele. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Aqui nós temos 4 coisas que nós temos que entender. Primeiro, é absurdo ter medo dos maus? Não, nós sabemos que pessoas vão alardear
e entrar em pânico e se preocupar. Por quê? Porque os maus estão se mobilizando, muita gente está se mobilizando, às vezes até supostamente com a intenção de fazer bem, mas nós vemos que só querem agregar mais e mais poder para si. E a igreja é também o alvo. Nós sabemos, cristãos sabem, historicamente a igreja é o alvo de muitos poderes e de muita má intenção. E então a pergunta é: vamos fugir, vamos lá morar no meio do campo e criar batata e sei lá, fazer alguma coisa. Não, a resposta do salmista é: Deus reina. Esta é a resposta do justo. Ele reina. Mas ele também diz: olhe, Deus põe à prova tanto o justo como também o ímpio. E nós estamos vendo todo mundo sendo posto à prova. O que está acontecendo com alguns? Alguns estão piorando até a sua condição espiritual, pessoal, familiar. Homens estão batendo nas suas esposas. Outra noite, ouvimos da nossa varanda, o vizinho, onde foi uma briga tão grande, até os filhos crescidos estavam chorando e parece que a coisa ficou muito, muito ruim. E assim que for liberado, eu vislumbro que alguns dos nossos vizinhos vão se mudar por causa de divórcio. Ou seja, sendo posto à prova, a maldade se aflora. Sendo posto à prova, o medo aflora. Sendo posto à prova, os vícios afloram. Quantas pessoas estão tentando apagar seu medo com vícios, com drogas, ou com pornografia, ou com alguma coisa que faça com que se sintam menos temerosos e mais calmos, consigam dormir. Muitos não estão dormindo porque estão preocupados com o dia de amanhã. É uma prova que todo mundo está passando, mas tem pessoas que não passam por essa prova ilesos, acabam se autodestruindo. Enquanto os justos não. Deus também põe à prova os justos e hoje a igreja está sendo posta à prova. Se a sua fé é verdadeira, não é esta fé marrenta, esta fé de, né, tudo posso, ninguém vai me tocar. Eu vi um evangelista, ai meu Deus, eu vi um evangelista americano soprando na direção dos telespectadores, dizendo: eu destruo agora esse coronavírus com o vento de Deus. Meu Deus do céu, gente do céu, não é isto, pelo amor de Deus, isso não é fé, isto é um devaneio, isto sim é um devaneio. Agora, a quarta, nós vemos primeiro, tem medo dos maus, né? O salmista diz: olha, estão me perguntando, o que você vai fazer? Fuja. Os ímpios estão aí, armando os arcos, estão armando, estão juntando armas para fazer mal. Segundo, nós vemos a resposta do salmista dizendo: Deus é justo, Deus reina, Deus está no controle. E esta afirmação tem que ser lembrada. E você, pastor, lembre o seu povo: nada foge da do soberano controle de Deus sobre todas as coisas. E se isso é verdade, então nós temos que entender que Deus está no meio de tudo isso. Ah, não, mas é só o mal. Deus está no meio de tudo isso. Tudo isso. Foi a pergunta de Jó. Como é que pode isso? A pergunta é: o que está acontecendo? Deus está pondo à prova tanto os ímpios como os justos. É uma realidade. Deus está nos pondo à prova. Ele permitiu isto, está nos pondo à prova. A igreja terá que orar. A igreja terá que se arrepender dos seus pecados. A igreja terá que voltar às suas bases. Né? Por quê? Porque isso vai destruir muita gente. Muita gente vai ser destruída durante esse período. Vai haver muito choro, muito choro. Algumas igrejas vão ser destruídas nesse período. Não porque estão sendo perseguidas, mas porque Deus está permitindo que esta igreja, que se chama de igreja, mas não é igreja, seja destruída. Eu creio que isso vai acontecer e nós vamos lamentar muito. Mas eu creio que aqueles que são fiéis à palavra de Deus, aqueles que realmente se humilharem e se arrependerem dos seus pecados, serão preservados. Por quê? Os justos contemplarão a face de Deus. Meu querido e amado colega ministerial, bota seu joelho no chão, desligue qualquer coisa que polui
a sua alma. Feche os seus olhos para o mal. Não se deixe entreter pelo mal, pela violência, pela pornografia, pela imundície deste mundo, pela mensagem deste mundo, pelo desejo dos olhos, pelo desejo da carne, pelo orgulho da vida. Vamos nos arrepender, vamos limpar os nossos caminhos, porque este é um tempo de arrependimento e é urgente. Bom, eu volto sempre quando eu puder. Eu costumo fazer isso 2 vezes por semana, segunda e quinta. E mais uma vez me deixo à sua disposição para orar por você. Estou no Facebook, Walter Robert Macalester Jr. Também tenho o e-mail do próprio podcast, podcast.caféespiritual, uma palavra só, sem acento no primeiro @gmail.com. Até voltar a falar, eu desejo a você paz de Deus e que Deus te abençoe, rica e abundantemente.